Boa noite, pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Marcos. Não sei com relação a vocês, mas eu sempre quis ter mais tempo de home office, ficar mais tempo em casa. Mas ultimamente eu queria voltar para o escritório, viu? Apertar a mão das pessoas, fazer reunião na sala de reunião fechada, com o ar ligado, água, café. Mas enquanto não podemos, né? Vamos aí tocando em home office mesmo. A ideia dessa noite é falar sobre LGPD. Eu não vou aprofundar na lei, tá? Nos requisitos, todos os requisitos da lei. Eu queria falar algumas coisas que geram dúvidas com relação à LGPD e também alguns enganos, né, com relação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E no final, se você me acompanhar até o fim, eu vou falar um pouquinho sobre requisitos da lei, né, de implantação da lei, e como é que você faz fazer um projeto de adequação com relação à LGPD. Então vamos lá. A lei é 13.709 de 2008, ela entra em vigor agora, né, em agosto deste ano. A MP acabou adiando para maio do ano que vem, por causa da pandemia, né, esse tempo de isolamento. Então, nós estamos com outro foco, né, e eu acho que isso é totalmente correto. Então, amanhã também vai ter uma votação de um outro PL, que talvez ainda mude novamente a data, mas a verdade é que, assim, possivelmente em agosto não vai ser, tá? Mas a gente vai saber com mais detalhe aí amanhã. Sobre o que é a lei? Eu acho que essa é a primeira causa de confusão com relação ao LGPD. Por quê? Porque ela está sendo tratada no enfoque muito técnico de segurança da informação. Ou seja, como se a lei ela abordasse apenas a proteção do dado, para que ele não seja roubado, para que ele não seja alterado, para que não haja uma violação de segurança. Mas a verdade é que a lei ela é mais ampla do que isso. Ela foca na proteção do titular, da pessoa natural que tem os dados tratados, no direito de privacidade dessa pessoa, no direito de liberdade e de livre desenvolvimento de personalidade. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que se fosse possível ter um data center totalmente seguro, né, onde o dado não pudesse ser vazado, não tivesse condição de ser vazado, e você armazenasse os dados dos seus clientes, que você celebrou contrato nesse data center. Então, você tem lá o dado do cliente, nome, endereço, e você também capturou o e-mail para trocar informações sobre o contrato. E aí você aproveita que você tem e-mail do cliente e faz e-mail marketing para ele, sobre alguns produtos e serviços que você até acha que ele vai ter interesse. A partir daí você já fez a legislação. Por quê? Porque você foi contra o direito de privacidade do seu cliente. Ele informou aquele dado para o contrato, não para receber e-mail marketing. Então a lei ela é muito mais ampla do que a proteção física. E também tem um outro aspecto muitas vezes que é esquecido, que além do dado e-mail digital, existe o dado e-mail físico. Então se você tem um contrato impresso dentro de uma gaveta, numa pasta, alguém abre essa pasta, pega o contrato e bate uma foto, é um vazamento de dado. Então também tem esse outro aspecto muitas vezes esquecido nos projetos de adequação LGPD, o dado e-mail físico. Ok? Então são os dois aspectos principais aí que muitas vezes são esquecidos. O que são dados pessoais? Então, qualquer dado capaz de identificar o indivíduo de forma direta ou indireta. O que é identificar de forma direta? O nome identifica de forma direta, uma foto, uma biometria, um documento daquela pessoa identifica ela de forma direta. O que é uma identificação indireta? O endereço IP, por exemplo. O endereço IP, naquele momento, se ele for capturado por um cookie, por exemplo, você consegue chegar via operadora quem que estava conectado ali, qual era a pessoa conectada com aquele endereçamento IP. Então, é um dado pessoal indireto. Também está debaixo da legislação. E LGPD também, tanto a LGPD quanto a GDPR, ela também trata sobre dados pessoais sensíveis. Ela traz algumas indicações, né, algumas obrigações com relação a controladores, né? Controlador é aquele que opera o dado, que trata o dado, sobre dados pessoais sensíveis. E o que é esse dado pessoal sensível? Qualquer dado que possa causar uma discriminação, tá? Então, origem étnica, racial, convicção religiosa, filiação política, né? Se a pessoa tem algum tipo de deficiência, problema de saúde, etc. Então são dados pessoais sensíveis. Esses dados têm regras específicas a serem seguidas. Se você trata esses dados, tem regras específicas. Ok. E o que é tratamento? Também é um outro tema que muitas vezes causa um pouco de confusão. Por quê? Entende-se, de um modo geral, que tratar dado é você armazenar dados em base de dados dentro do seu data center, ou até mesmo que já está mais adiantado,
dados físicos, né, no seu arquivo. Mas tratar dados é muito mais que isso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de algo, de um dado que você pode tratar que não está dentro do seu ambiente. Se você contratou um e-mail marketing e esse dado pessoal, o nome, e-mail, etc. da pessoa, está na nuvem, está nesse operador aí que opera o e-mail marketing, não está dentro do seu data center. Ou seja, você não tem a posse do dado e você usa esse e-mail marketing para enviar, né, mensagens para esses clientes, para essas pessoas. Então se esse dado não foi capturado de uma forma que aquele titular não deu autorização, né, consentimento para esse uso, você está ferindo a lei. Então não é apenas você portar o dado, então você coletar, produzir, recepcionar, classificar, utilizar, ter acesso a esse dado, como eu falei agora, reproduzir, transmitir, distribuir. Então assim, se você olhou o dado, você está tratando ele. Então é muito mais que você simplesmente armazenar o dado no banco de dados ou no documento. Tá? Qualquer tipo de ação que você tenha com relação ao dado, você está tratando e você já tem que estar atento à legislação, que é outra confusão também que acontece. Quando se aplica, tá? Então, primeiramente é quem se aplica aqui, ó, qualquer pessoa natural, público ou privado. Então órgãos públicos vão ter que se adequar, tá, pessoal? Tem algumas exceções, como por exemplo, dados de segurança pública, que é outra legislação que vai reger, mas no modo geral, todos os órgãos públicos vão ter que se adequar à LGPD. E empresas privadas também. Qual tipo, né? Que depende de outra coisa interessante, inclusive empresas que estão fora do Brasil, ou seja, da sua sede ao país, depende do meio do país de sua sede, ou seja, depende do meio que ela faz para capturar os dados, do país de sua sede ou do país de onde estejam localizados os dados. Então, inclusive, o dado pode estar armazenado fora do país, fora do Brasil, desde que a operação de tratamento seja realizada no território nacional. Então, tem alguma operação, envio de e-mail, celebração no contrato, é realizada aqui no Brasil. A atividade de tratamento tem por fim, por objetivo, fornecer serviços para indivíduos do Brasil. Tem mesmo que tenha sido feito fora do tratamento, mas se é para oferecer serviço no Brasil, também tem que estar adequado à LGPD. E para qualquer dado que seja coletado dentro do Brasil, ok? Então não é só empresas brasileiras que vão ter que se adequar à LGPD. Qualquer empresa que trate dados de brasileiros ou que queiram prestar serviço e use esses dados dentro do território nacional. Então, a parte assim, introdutória da LGPD, a gente terminou, né? Vamos falar um pouquinho sobre a adequação à lei, tá? Quais são os principais requisitos quando a gente fala de uma adequação à LGPD? Primeiro passo, pessoal, que ninguém muitas vezes não entende, é que você precisa levantar os processos de negócio da empresa. Por quê? Porque uma empresa, ela não vai tratar dados pessoais somente de uma forma, ou somente com uma finalidade, ou somente contando com uma base legal. Para você tratar dados, a LGPD, ela te dá 10 bases legais de tratamento de dados. Então, vamos colocar um exemplo aqui. Gestão de pessoas, né? Recursos humanos. Você tem pela CLT obrigação de coletar dados pessoais. Dado da pessoa, endereço, telefone, inclusive dado dos filhos, que dado de menor de idade é um dado também que tem um tratamento especial, dado de menores de idade. Então a lei te obriga a coletar esses dados. Então seu embasamento legal para tratar esses dados é a lei, legislação. Então até se o próprio titular fala, não quero que você trate meu dado, você fala, não, mas tem uma lei aqui que me obriga a coletar seus dados, é a CLT. Então eu preciso coletar, então você tem um embasamento legal. Mas essa mesma empresa que tem funcionário também pode ter um formulário na web que captura os dados nesse formulário e pode dar um tratamento a esses dados. Pode mandar um e-mail marketing, pode fazer contato, pode popular o CRM, né? Como um prospect, pode fazer todo um acompanhamento de oportunidade dentro do CRM com esse dado que ela capturou por um formulário ou por uma ligação. Então, já é outro embasamento legal para tratar esse dado. Então, para cada processo de negócio que tenha dado pessoal envolvido, você vai ter um embasamento legal específico para tratar aquele dado. Então, por isso que você precisa fazer todo um mapeamento de processo de negócio, para depois, aqui, ó, realizar a análise jurídica, para elaborar o que? Embasamento legal. Então, essa é a ideia, né? Você ter todos esses dados mapeados,
nos seus processos de negócio e entender para cada processo de negócio por que você trata esses dados. É até bom isso, pessoal, quando você faz esse trabalho, você pode até perceber que você nem precisava de muita coisa, você consegue otimizar muita coisa nesse processo. Depois, realizar a análise da segurança da informação. Aí sim vai entrar essa parte da segurança, não só no aspecto de segurança digital, quanto segurança física para acessar esses dados pessoais. Como eu falei, né? Se o dado estiver no arquivo, alguém pegar o dado, bater a foto, vazou o dado. Então você vai ter que ter esse cuidado com relação à segurança física e digital desses dados. E por fim, você fazer todo um processo de assessoria nas mudanças que muitas vezes vão ocorrer na forma de tratar esses dados no dia a dia. Porque a adequação, ela não é uma coisa estanque, né? Que você vai lá, faz uma vez, fechou. Não. Todo tratamento a partir daí vai ter que ser feito de acordo com essas diretivas, né? Então você precisa, né, garantir que essas mudanças vão ocorrer, que vão ser tratadas dessa forma. Então, para organizar toda essa parte dos requisitos, nós dividimos aqui os requisitos em 7 pontos, né? Primeiro, você precisa identificar e categorizar os dados pessoais, para você poder saber qual é o embasamento, se ele está sendo tratado de acordo com os princípios da lei, etc. Depois, sei quais são os dados, vou fazer as bases legais e adequar aos princípios de tratamento previstos em lei. Ok, agora eu sei quais são, por que eu trato o dado em cada processo de negócio, está tudo embasado, o dado está certinho. Um adendo aqui, o que é esse princípio de tratamento? São 6 princípios de tratamento de dados. Eu vou dar um exemplo de um. Você só pode tratar dado de acordo com a sua necessidade, né? Adequada à necessidade. Então, por exemplo, se você vai enviar um e-mail para uma pessoa, você tem que ter um nome e-mail. Você não tem que ter o endereço físico dela na casa dela. Então, se você tiver um formulário que captura o endereço físico, o dado nem está adequado ao tratamento que você vai dar, que vai ser envio de e-mail. Então, você tem que seguir esses princípios. Gestão de consentimento, anonimização. Então, como eu falei, são 10 bases legais para você capturar os dados. Digamos que uma delas é consentimento. Digamos que você não tem uma lei que te embase, não tem nada além, não é para saúde, segurança pública, você não tem um outro embasamento, e aí você vai precisar o quê? Do consentimento do titular. Se o titular consentir que você capture os dados e trate os dados, ok. Só que para isso você tem que ter consentimento de forma clara, e mais que isso, você tem que fazer uma gestão do consentimento. O que é a gestão? Você mudou o tratamento do dado, você tem que pedir novo consentimento. Qualquer coisa que você altere no tratamento do dado, qualquer coisa que você faça, você transmitir o dado para alguém, você vai ter também que ter um consentimento. E esse consentimento, o ônus da prova é do controlador, de quem está tratando o dado. Então, se o titular falar que ele não deu consentimento, você que vai ter que provar que você deu. Então, você tem que ter toda a gestão do consentimento. E a anonimização. Então, se não há uma lei específica que obriga o dado a ficar identificado, o usuário pode pedir, não, anonimize meu dado, ou seja, tire todas as informações que me identificam como pessoa, como indivíduo. Para que isso seria útil? Vamos pensar no exemplo aqui, o exemplo do metrô. Digamos que o GDF queira saber quantas pessoas pegam o metrô por dia. Então ela põe uma câmera com reconhecimento facial para saber quantas vezes o Marco entrou no metrô. Pessoa por pessoa, não quer que conte repetido, né? Quer que conte só a pessoa, o indivíduo no metrô. Só que ela não quer ter esse dado pessoal, né, que é a biometria, né, que é a face, é um dado pessoal sensível, inclusive, ela não quer ter registrado isso. Então ela pega aí e desfoca a face, não dá para entender. Então não é um dado pessoal, porque não consegue identificar, é um dado anonimizado. Qual que é o valor de ter isso? É valor histórico e valor de fazer a estatística, né? Quantos usuários entram no metrô. Não importa se o usuário é o Marcos, se o usuário é o João, se é a Maria. Importa a quantidade de usuários que usam o metrô para que sejam feitas políticas de transporte público. Então, dado anonimizado, nesse caso, é excepcional, é bom. Governança, tratamento e relatório de impacto. Então, governança é aquilo, né? Você implantou toda a parte de adequação e você vai ter que fazer uma governança para que isso se perpetue, para que os dados sejam tratados de acordo com a legislação e que os novos dados, novos processos de negócio, né, já comecem, né, de acordo com a legislação. Né? Privacy by default
Privacy by Design. Então você já desenha o processo pensando na privacidade e todo processo novo, já por default, ele já conta com a privacidade. E relatório de impacto. Eu não falei, mas acho que todo mundo já sabe, né? Quem vai fiscalizar aí a questão da privacidade de dados no Brasil é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, não foi estabelecida ainda, e ela pode pedir várias coisas para o controlador, inclusive relatório de impacto. Então é bom que você faça também relatório de impacto. Aí chega a hora de você pensar na segurança física e digital. Aí sim, ferramentas, softwares que você vai precisar, né? Todo o arcabouço de proteção organizacional, de proteção digital, proteção física com relação aos dados pessoais. Então, muitas vezes, né, só fazendo um adendo aqui, as empresas que estão aí pensando em algum tipo de consultoria, começa com isso, começa com a ferramenta, mas a ferramenta é lá para frente, depois que você fez todas essas etapas anteriores. Por fim, o plano de comunicação de incidentes de violação. Então a lei ela prevê que pode ocorrer um incidente de violação. Então não é proibido que ocorra, até porque é difícil, é impossível você ter um sistema de informação 100% protegido. Tem, como eu falei, alguém pode pegar, abrir um armário e bater uma foto, pode ter alguma vulnerabilidade no sistema operacional e tem um vazamento de dados, mas você tem que ter um plano de comunicação, né, de incidentes de violação. Na GDPR, você só tem que comunicar o titular em alguns casos, caso ele tenha algum direito ferido e etc. No caso da LGPD, qualquer violação de segurança tem que ser comunicado tanto ao titular quanto à ANPD. E por fim, o último ponto, né, DPO e atendimento aos direitos do titular. DPO é o encarregado de proteção de dados pessoais. Na LGPD é uma pessoa, um CNPJ, não é um departamento, tá? Nem um escritório, é uma pessoa. No caso da GDPR, só órgãos públicos, empresas que fazem grandes tratamentos de dados e empresas que tratam dados pessoais sensíveis são obrigadas a ter esse papel de DPO. No Brasil, todo mundo por enquanto teria que ter, no artigo fala que é obrigatório ter o DPO, mas a última linha do artigo que fala do DPO diz que a ANPD ela pode estabelecer normas complementares sobre a necessidade de DPO, inclusive dispensando essa necessidade, tá? Então, vai ter uma normatização ainda com relação à lei e possivelmente muitas coisas podem se esclarecer com relação a isso. Então hoje não é tão claro que tipo de empresa vai precisar de DPO. Eu pessoalmente acredito que a LGPD vai seguir muito a linha da GDPR e vai de DPO para órgãos públicos e grandes tratamentos de dados e dados sensíveis também, dados pessoais sensíveis, tá? Então, esse aí é o último ponto. Desculpa, atendimento de direito titular. O titular tem vários direitos. Pode pedir anonimização, pode pedir transferência de dados para um concorrente, pode pedir download do dado, pode pedir alteração de algum dado. Então, quem trata dado tem que ter um canal de comunicação com o titular, né? O ponto focal é o DPO, é a pessoa do DPO que tem que estar publicado em algum lugar. A GDPR até indica o website público da empresa. E tem que ter um canal de atendimento, né? Lógico que uma pessoa só um DPO só não atende, se tiver várias solicitações. Então, é recomendado que tenha um Service Desk, onde você vai pegar essas demandas tanto do titular quanto do NPD e tratar e dar o resultado. A lei ela traz aí alguns prazos com relação a isso, a quando você tem que dar o resultado das demandas vindas do titular e da NPD. Então, pessoal, vamos lá. Falando um pouquinho agora da nossa solução para poder fazer esse atendimento de requisito, a LGPD Ware. Então, eu sou diretor de soluções da ITware, que é uma empresa de tecnologia, e a gente só com tecnologia não conseguimos fazer essa implantação, né? Não conseguimos fazer essa adequação. Então, o que nós fizemos? Parceria com outras empresas líderes aí nos seus setores, inclusive na parte jurídica, para conseguir entregar uma solução completa com relação à LGPD. Sabendo que cada realidade e cada empresa e cada órgão público vai ter uma realidade diferente, nós dividimos a solução em módulo. Então, pode ser adquirido o módulo necessário, né, para a empresa, para aquele momento da organização. Eu acho que o primeiro módulo é o módulo mais importante, que é o módulo do projeto de adequação.
Então, pessoal, esse projeto ele não vai te dar apenas um plano de projeto de implantação de LGPD com cronograma, etc. Ele vai te dar isso também. Mas nesse projeto vão ser feitos toda a parte de estudo dos casos de negócio, né? Dos processos de negócio que você tem, que usam dados pessoais, fazer a parte de adequação à legislação, embasamento legal, a parte de ajustar os dados para cada finalidade da lei que a lei prevê, fazer toda a parte dos documentos necessários. Nós temos aí pelo menos 15 documentos que você tem que ter: política de privacidade para consumidor, para o seu colaborador, né, para os seus funcionários, para os prestadores de serviço, política do cookie, se você usar cookie no seu site, política de privacidade do cookie. Então, tem vários documentos que você tem que gerar, informando, né, quais são como que você trata os dados pessoais. Então, nesse módulo também está incluído toda a parte de documentação específica para a proteção de dados pessoais. Como eu falei, o projeto com cronograma, análise jurídica. Então, você vai sair desse módulo aqui praticamente com o plano pronto para implantar e a documentação que você vai precisar pronta também. O próximo passo, o próximo módulo é a parte de implantação. Então, o módulo 1 é um módulo fechado, você vai contratar esse módulo fechado. Já o módulo 2 é um módulo de horas de consultoria. Por que isso? Quando você vai implantar processos, você vai usar uma boa parte da implantação equipe interna. Então, a equipe já está trabalhando na sua empresa, no seu órgão público, o servidor público já está ali atuando naquele processo. Ele vai ser treinado, ele vai ser orientado para seguir o processo. Então, você não vai precisar de uma empresa para implantar vários desses controles e vários desses processos. Mas o que vai acontecer? Pode ser que tenha ferramentas, dependendo da análise de risco. Você pode precisar de ferramentas específicas de segurança da informação. Você pode querer também um gestor do projeto de implantação. Então, a Airtware tem um gestor certificado pela Exim, né, como DPO. Um DPO tem que fazer 3 certificações, tá? A certificação da ISO 27001, certificação Foundation de privacidade, certificação Practitioner de privacidade. Então, dentro do nosso serviço de implantação, nós podemos disponibilizar um gestor que vai ficar ali dando assessoria na implantação. O terceiro módulo é a parte de operação. A operação é o dia a dia, né? Então, você implantou os processos e agora você tem que garantir que esses processos vão ser seguidos e tirar dúvida do usuário e ajustar os processos conforme eles vão andando. Então, você vai operacionalizar os processos. E também o módulo 3 é o módulo de banco de horas que você vai acionando conforme necessidade. O módulo 4 é o módulo de treinamento, capacitação. Então, a capacitação a gente atua desde a parte do colaborador, que atua ali no dado pessoal, que não é técnico, até o técnico de informática, a pessoa de segurança da informação, que vai muitas vezes atuar na parte de proteção do dado. Certamente, a maior parte dos vazamentos, não vou falar a maior parte, mas certamente uma grande porta de vazamento é o próprio colaborador que está tratando o dado. Então, ele pode passar por e-mail sem saber que não podia passar por e-mail. Ele pode transmitir esse dado para alguém, pode falar por telefone o dado, vazar por telefone esse dado. Então, você tem que ter uma capacitação desde a pessoa que está ali na operação do dado até os técnicos e analistas de TI, de segurança da informação, que vão proteger esse dado. Então, também é sob demanda, tá? Via consultoria. O módulo 5 de auditoria. É recomendado auditorias periódicas, tá, do seu processo, para ver se você continua tratando esses dados pessoais aderente à lei no decorrer do tempo, e também ajustes, porque podem surgir novos processos de negócio, novas soluções tecnológicas, novas ferramentas da sua empresa, e aí você precisa ajustar, adequar o seu processo para que ele englobe, né, todas essas novidades aí que sempre estão ocorrendo, né? E o último módulo, que é soluções em TI. Então, acho que como uma especialista aí em soluções de TI, nós temos soluções desde a linha de segurança cibernética, né, que vai proteger os dados, até a linha de gestão de fato dos dados pessoais, GRC, etc. Então, sobre isso eu vou falar um pouquinho mais adiante, que são as nossas ferramentas de soluções em TI. Quais são elas? Então, nós temos uma ferramenta de GRC, que é o Vision DPO Center. Ele foi desenvolvido especificamente para LGPD. Então, ele já está pronto para fazer toda a parte de gestão de riscos e compliance
com respeito ao LGPD, um portal web todo bonitão aí que você consegue saber qual o percentual de adequação que você está para cada processo de negócio. Então, por exemplo, você tem um processo de negócio de gestão de pessoas. Então tá lá, 75%. Você clica lá, por que não está 100%? Não, porque você não fez o processo de descarte de dado após a CLT permitir o descarte. Então você tem todo o controle de todos os processos de negócio, qual é o nível de compliance que você está com relação ao LGPD e mais que isso, a ferramenta centraliza todos os documentos necessários de comprovações, documentos de processo, documentos de implantação com respeito à legislação. Então, qualquer acionamento que você tiver, um titular te aciona. Onde tem dado pessoal meu aí? Você clica lá, pum. Tem na base do CRM, tem na base do RP, tem também numa base aqui de e-mail marketing. Você sabe exatamente onde tem esses dados desse titular. Então, ele faz toda a parte de gestão e também ajuda muito na parte de operação, quando você trata dados pessoais. IAM, né? IAM e CIAM, né? IAM é Identity and Access Management e CIAM é Customer Identity and Access Management. Nós trabalhamos com a ForgeRock, uma das líderes aí mundiais em gestão de identidades e acesso. Então, bem resumido, né? A empresa vai ter vários sistemas aí, onde precisa fazer logon, precisa autenticar nos sistemas e precisa autorizar esse usuário autenticado a fazer alguma ação dentro do sistema. Quando você instala um IAM ou um CIAM, se você quiser também fazer a gestão dos consumidores, você tem uma base única ali centralizada, onde o seu cliente ou o seu colaborador ou o seu fornecedor vai se autenticar nessa base. E aí, essa base vai ter, lógico, um processo de autenticação forte, com múltiplo fator de autenticação, checagem de GPS, várias formas que você pode configurar. E quando ele garante que aquele usuário é ele mesmo, ele vai autorizar o usuário somente nos sistemas que ele tem acesso. Então, além de ele fazer a parte de gestão de identidade, ele faz a parte de gestão de acessos aos sistemas. Uma ferramenta muito boa. Backup, a ArcServer aí, ela trabalha com proteção de dados há mais de 35 anos, uma empresa bem consolidada no mercado, com soluções de backup tanto on-premise, quanto em nuvem, quanto soluções híbridas, disaster recovery também em nuvem, então se seu ambiente cair on-premise, ele pode levantar em nuvem, faz proteção contra sequestro de dados, então é uma ferramenta muito completa aí de backup, garantindo a disponibilidade dos dados pessoais. Next Generation Cyber Security, né, a gente trabalha com a Kaspersky. A Kaspersky, além do já conhecido, né, café com leite aí, que é o antivírus, a parte de anti-spam, anti-malware, etc. Ela tem também soluções interessantes para LGPD. Eu citei duas aqui, tem muito mais do que isso, tá, pessoal? Aqui é um resumo da Kaspersky. Então, é criptografia já integrada com antivírus. Então, por exemplo, pode ser que em algum processo de negócio seja necessário que um documento fique no notebook da pessoa. E esse documento pode ter algum dado pessoal. Então, para garantir a confidencialidade desse documento, o que você faz? Criptografa a HD dele. Então, mesmo que ele perca o notebook, o documento está ali totalmente seguro, né? Não vai ter vazamento de dado, porque vai estar criptografado. E outra interessante também é a gestão de endpoint. Então, por quê? Imagina que você tem um smartphone corporativo. Então, se o seu colaborador perder o smartphone, com a solução da Kaspersky, você pode bloquear esse smartphone, pode apagar, pode saber onde é que ele está, localizar. Isso para smartphone, para notebook, para estações de trabalho, então toda a parte de gestão. Então faz inventário dos seus estações de trabalho, instala software remotamente, gestão de vulnerabilidade, então é uma solução bem completa. E por último, pessoal, a BlackBerry. Nem todo mundo sabe, a BlackBerry ela vendeu a parte de hardware, mas a parte de software ela continuou com ela. Então ela começou a desenvolver soluções para comunicação segura. Então, inclusive, se nossos políticos aí tivessem essa solução, não sei se está melhor ou se está pior, mas sei que não ia ter vazamento de dado. Por quê? Porque ela vai garantir que todo dado trafegado via mensagem, via voz, via vídeo, tanto a parte de transmissão e recepção, seja criptografado, quanto a parte de armazenamento nos dispositivos onde eles são gerados, também seja um smartphone, seja um tablet, seja um notebook, um desktop. Então, mesmo se você conseguir acesso ao dispositivo, você não consegue acesso ao dado, à informação. Além da parte de comunicação, a BlackBerry também tem um workspace seguro de documentos, tá? Compatível com Word, com Office, etc., que também garante que o documento que está ali
garante a confidencialidade, integridade e disponibilidade desses documentos. Tá? Então a gente fecha aqui a parte das nossas soluções em TI. Nossos principais parceiros são esses daqui, né, que eu já falei um pouquinho sobre eles ali atrás. Então são esses daí. Adicionalmente temos a VMware, que de alguma forma não tem tanta... as soluções da VMware não são tão aderentes à LGPD especificamente, né? Tem algumas soluções de segurança, mas muito mais segurança na parte de microsegmentação de rede, etc. E deixo meus contatos aí, tá? Eu sou especialista em governança de TI, tenho algumas certificações na parte de segurança cibernética, proteção de dados pessoais. E só tenho aí a agradecer a vocês que me acompanharam até aqui, né? Foi uma jornada, deixa eu ver quanto tempo que demorou. Não sei nem onde é que viu quanto tempo demorou aqui, mas muito obrigado, espero vê-los em breve aí, se possível pessoalmente, tá bom? Grande abraço para vocês, até mais.